Então, façamos aqui mais um exercício, que é calcular a diferença de pressão sanguínea, onde a densidade do sangue, segundo a tabela, vale 1,1 vezes 10 ao cubo, quilograma metro por cubo, ao cubo. Então, eu quero saber a diferença de pressão sanguínea entre os pés e o topo da cabeça de uma pessoa com 1,65 metros de altura. Esse é o item A. Então, aceleração de queda livre, 9,8 metros por segundo, e altura 1,65 metros. Então, simplesmente para saber a diferença de pressão, eu utilizo a equação de Stevin. Então, a pressão no ponto 2, nos pés, menos a pressão no ponto 1, na cabeça, mais a densidade do sangue, vezes G, vezes a altura da pessoa. Então, aqui está um esboço, né? Supondo a pessoa como um cilindro, né? A primeira aproximação. Então, ponto 2 no pé, ponto 1 na cabeça, e aqui está a altura. Então, aqui eu posso calcular a variação da pressão, que nada mais é do que a pressão manométrica. Então, P2 menos P1 vai ser igual à densidade do sangue vezes G vezes H. Então, a variação da pressão vai ser igual a 1,1 vezes 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico, vezes 9,80 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é 1,65 metros. De vez que nesse exercício eu estou colocando as grandezas, as unidades, para que você faça uma análise dimensional também, né? Para você observar que vai encontrar como unidade Newton por metro quadrado. Então, a variação da pressão é 1,7 vezes 10 a 4 Pascal. A letra B, considerando o segmento cilíndrico de um vaso sanguíneo de 2 cm de comprimento e 1,50 mm de diâmetro. Que força externa adicional esse vaso precisa suportar nos pés em comparação a um vaso semelhante na cabeça da pessoa? Então, a pressão é força perpendicular à área. Então, a força perpendicular à área é igual a pressão vezes a área. A pressão aqui nada mais é do que a variação da pressão que nós encontramos. Então, a área desse segmento, né, cilíndrico do vaso sanguíneo é igual à altura desse vaso sanguíneo vezes a base. A base aqui é π vezes d. Cuidado, não é πd ao quadrado. Tá? É a área lateral do cilindro, não é a área da base. Então, π vezes d vezes L tem dimensão de área. Então, a força perpendicular vai ser igual à variação da pressão vezes π vezes d vezes L. Então, a força perpendicular, na verdade, é a variação da força perpendicular. Eu escrevo aqui no final. Então, a variação da pressão 1,7 vezes 10 a quarta, vezes π, vezes o diâmetro, que é 1,50 milímetros, então 1,5 vezes 10 a menos 3 metros, vezes a altura desse vaso sanguíneo de 2 centímetros. Então, 2 vezes 2,0 vezes 10 a menos 2 metros. Então, ao calcular esta equação, eu encontro que a força externa necessária, né, sobre esse vaso sanguíneo é da ordem de 1,61 newtons. Então, aí está a solução desse exercício.